Senhores deputados, muito bom dia. Bom dia igualmente para todas as senhoras e senhores telespectadores da TVA, bem como para as senhoras e senhores ouvintes da Rádio Digital Alesc. Sejam bem-vindos a todos. Havendo quórum regimental, damos início a mais uma reunião ordinária da Comissão de Finanças e Tributação desta Casa. E os senhores deputados receberam em seus respectivos gabinetes cópia da ata da 11ª reunião ordinária da Comissão de Finanças e Tributação, referente à primeira sessão legislativa da 20ª legislatura, em discussão, não havendo quem queira discutir em votação. Os senhores deputados com cópia permanecem como se encontram. Aprovado. Recebemos ofício do eminente deputado Antídio Lunelli, comunicando a ausência no dia de hoje, bem como recebemos também ofício da deputada Luciane Carminati, dizendo da sua ausência, no entanto, indicando o eminente deputado Fabiano da Luz para substituí-la. Seja bem-vindo, deputado. Também o deputado Fernando Crello enviou o expediente, dizendo a sua ausência, mas também indicando o eminente deputado Tiago Zilli para substituí-lo. Seja bem-vindo. Também contamos com a presença, aqui hoje, do eminente deputado Gerry Consoni, que vem nos prestigiar. Deputado Jair, por favor. Sente aqui conosco. Senhores, vamos à pauta. Temos o requerimento de minha autoria, que trata de um evento promovido pelo Sindifisco, e se for aprovado por esta Casa, a Comissão de Finanças e Tributação terá também coparticipação do evento. É uma realização de seminário conjunto, Sindifisco e Comissão de Finanças e Tributação, que trata os rumos da reforma tributária, perspectivas e efeitos. Será realizada na segunda-feira que vem, dia 26, no período da tarde, aqui, em Florianópolis, no plenário da Assembleia Legislativa, conforme a autorização do senhor presidente, com a presença do deputado federal, Reginaldo Lopes, que é o coordenador do grupo de trabalho da reforma tributária na Câmara Federal. Então, terá participação do deputado, terá participação do presidente nacional da FENAFISCO, Francelino Valença, também do Cleverson Sievert, que é o secretário de Estado da Fazenda, também e da deputada federal Ana Paula Lima, que colaborou para o agendamento da vinda do deputado e aí, por consequência, também da realização desse evento. Então, o requerimento que eu apresento é no sentido de ter autorização de todos os membros desta comissão para sermos coparticipantes do evento. Então, eu coloco em discussão o requerimento. Vai ser aqui na Casa, no plenário, na segunda-feira. Tem toda a programação em discussão, não havendo quem queira discutir em votação. Os senhores deputados que com cópia permanecem como se encontra aprovado. Também recebemos do secretário de Estado da Fazenda, o senhor Cleverson Sievert, ofício comunicando o relatório resumido da execução orçamentária do segundo bimestre de 2023 e o relatório de gestão fiscal do primeiro quadrimestre de 2023 do Estado de Santa Catarina. Então, peço à assessoria que distribua a cópia aos deputados que solicitarem e vamos marcar também data para a vinda do secretário aqui nesta Casa. Senhores, ainda tem uma solicitação para alterarmos o prazo de apresentação de emendas parlamentares à LDO, fixando o novo prazo para o dia 23 até às 19 horas. Por que, senhoras e senhores deputados? Na verdade, este é o último ano do Plano Plurianual, do PPA. E o próximo PPA, para o quadriênio 2024-2027, só chegará aqui na Casa em setembro, para ser votado até dezembro deste ano. Acontece que
o último ano de vigência do PPA, quando a LDO vem para casa, vem sem um anexo de prioridades. Por quê? Porque primeiro tem que se definir quais tudo aquilo que consta, que vai constar no PPA, pode ser destacado como importante. Então, a LDO veio para cá sem um anexo de prioridades, né? Então, alguns deputados, e por isso que o deputado Jair Consone está aqui, deseja fazer emenda dando prioridade a algumas ações para o orçamento do ano que vem. Então, a ideia nos permite, né, criar o anexo da LDO para os deputados da Assembleia e depois fazemos a anexação dele quando da vinda do PPA. Então, passaria a ser o segundo anexo. Então, o PPA vai ter um anexo e a Assembleia Legislativa terá o segundo anexo. Mas, para tanto, nós precisamos reabrir o prazo de apresentação de emendas, que estaria encerrando no dia de hoje, até sexta-feira, dia 23. Né? Então, eu coloco em discussão para os senhores deputados, se havendo concordância, né, o sistema vai abrir normal para que os deputados possam fazer as devidas alterações. Mas eu passo a palavra, como convidado, ao deputado Jair Consone para a sua manifestação acerca do assunto. Okay. Obrigado, deputado Marcos Vieira, presidente. Bom dia a todos, senhores deputados. Obrigado, presidente, por me conceder a honra de ocupar a mesa aqui ao seu lado e junto com os colegas deputados. Um bom dia a todos que estão presentes, sejam todos muito bem-vindos. Um bom dia especial a todas as pessoas que nos acompanham pelas redes sociais ou pelos canais de comunicação da LESC. É uma satisfação poder estar aqui, usar a palavra e dizer desse apontamento que faço na LDO, para que os deputados, e acredito ser, e o presidente pode me corrigir nesse sentido, é um gesto inovador para os deputados, para que os deputados tenham a condição de contribuírem, cada um em sua região, com as obras que entendem ser prioridades. Isso não compromete em nada o orçamento de governo, isso não compromete em nada legislação, é simplesmente um espaço que os deputados terão para poder, então, fazer as suas considerações pela experiência que tem, a vivência que tem, cada um na sua região, e conhece a realidade dos municípios e das pessoas que lá vivem. Por isso, procurei, então, né, essa comissão, fiz a sugestão e solicito o vosso apoio, que vai atender muito bem, né, o que nos é principal, que é atender o cidadão catarinense. Então, peço o vosso apoio para aprovação. Obrigado, presidente. Senhores deputados, a alteração, se for aprovada no dia de hoje, não obsta os deputados também fazerem a apresentação de emenda quando a tramitação do PPA e da LOA. Perfeito? Fica, na verdade, terão direito em duas oportunidades, o anexo da Assembleia e depois no anexo do próprio PPA. Ok? Em discussão. Deputado Gessé Lopes, com a palavra? Não. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Senhor deputado Gessé, por favor. Não, desculpe, presidente. Eu gostaria, de ver, da possibilidade de pedir vistas para dar uma analisada melhor no projeto. Na verdade, não é projeto. Na emenda. É uma emenda? Não, também não é emenda. Não. Só estamos reabrindo o prazo para apresentação de emenda. Ah, certo. Então desculpe. O acatamento ou não da emenda que ele fará de prioridade será examinada sob a ótica do regimento e da legislação. Né? Se extrapolar o limite da lei, será rejeitada. Se não extrapolar, pode ser acatada. Perfeito? Então, é só o calendário, gente. Tá. Senhores deputados, continue a discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Senhores deputados, concordam, permanece como se encontra aprovado. Deputado Mário Mota, Vossa Excelência com a palavra. Senhor presidente, demais colegas da comissão, senhoras e senhores presentes nesta sala da Comissão de Finanças e Tributação, eu relato o projeto de lei 101/2021, de autoria do deputado Márcio Machado, que acrescenta o artigo 256b, a Lei 14.675, de 2009, que instituiu o Código Estadual do Meio Ambiente para estabelecer a vedação da destinação final de resíduos sólidos ou rejeitos em rodovias, ruas, praças, parques e demais logradouros públicos do território catarinense. A esta Comissão de Finanças e Tributação incumbe analisar a presente matéria quanto à admissibilidade do prosseguimento de sua tramitação processual em face da sua conformação com as normas fiscais,
E, ao proceder o exame da proposta, que essencialmente visa prever a vedação da destinação final de resíduos sólidos em vias e logradouros públicos, sob pena de uma multa de R$ 500, nós verificamos que não traz em seu bojo dispositivos que implicam em redução de receita ou aumento da despesa pública. Nesse sentido, manifestando-se por meio da Secretaria de Estado da Fazenda, a própria Diretoria de Tesouro do Estado, através de um ofício dos autos, manifestou-se de que é prevista a sanção pecuniária consistente em multa de R$ 500 para os infratores, razão pela qual há um provável ingresso de receita e, assim, ressalvadas eventuais restrições a serem levantadas por órgãos responsáveis pelo poder de polícia, a própria Secretaria e Diretoria também não antevê óbices ao projeto de lei no que tange ao aspecto financeiro. Eu acrescento exclusivamente aos aspectos atinentes ao campo temático desta comissão, não vislumbramos óbices de cunho financeiro orçamentário ao prosseguimento da tramitação, contudo, à luz de dois incisos, o 6º e o 8º do artigo 73 do regimento interno deste poder, compete a esta Comissão de Finanças exercer a sua atividade fiscalizadora e legislativa acerca da tributação, da arrecadação, da fiscalização, da administração fiscal e também da repartição das receitas tributárias. E verificamos que a matéria implicará em incremento de receita ao erário, cujos pertinentes aos apontamentos trazidos pela Polícia Militar, em nome da Secretaria de Segurança Pública, no sentido de que os recursos provenientes das multas devam ser direcionados para os fundos de melhorias dos respectivos órgãos autuadores, e não somente ao Fundo Estadual de Proteção ao Meio Ambiente, como prevê uma emenda substitutiva global que foi apresentada pelo deputado Márcio Machado. Então, nós apresentamos aqui uma subemenda apenas para adequar naquilo que preza a distribuição do que for arrecadado pelos autuadores, apresentando uma subemenda que diz, o parágrafo 5º, a destinação dos valores recolhidos com aplicação de multa prevista no parágrafo 2º será regulamentada pelo Poder Executivo, observando o disposto no parágrafo 4º do artigo 24 desta lei, que fala sobre a destinação de parte das multas para os consórcios municipais. Apenas para que não se distribua as multas recolhidas exclusivamente para um fundo, e sim para quem aplicar a devida multa. No mais, no que tange aos pressupostos regimentais, votamos pela admissibilidade do prosseguimento da tramitação processual no projeto de lei 101/2021, nos termos, primeiro, da emenda substitutiva global e, no caso, nas folhas 48 e 49 dos autos eletrônicos, com esta subemenda modificativa que apresentamos. Senhores deputados, é pela aprovação, parecer e voto do eminente deputado Mário Mota ao projeto de lei 0101/2021, de autoria do deputado Márcio Machado. Sua Excelência, ao emitir o seu relatório e voto, e faz pela aprovação, concordando com os termos da emenda substitutiva global aprovada na Comissão de Constituição e Justiça, no entanto, acrescentando uma subemenda modificativa, constantes as folhas 48 e 49 dos autos eletrônicos. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Senhor deputado, com cópia, permanece como se encontra aprovado. Deputado Ivan Nates, Vossa Excelência, com a palavra. Senhor presidente, senhores deputados, muito bom dia a todos, funcionários, todos que nos acompanham. Apresento a Vossa Excelência o parecer ao projeto de lei 10 de 2020, de autoria do deputado Fabiano da Luz, que trata sobre o fornecimento de alimentos orgânicos na alimentação escolar nas unidades escolares públicas do Estado de Santa Catarina. O parecer é pelo diligenciamento à Secretaria da Casa Civil, a fim de ouvir as manifestações da Secretaria da Fazenda da possibilidade orçamentária de implantação do programa, senhor presidente. Parecer é pelo diligenciamento. Senhores deputados, o presente projeto de lei tem como relator no interno desta comissão o deputado Lucas Neves. O projeto de autoria do deputado Fabiano da Luz, que hoje substitui a deputada Luciana Carminati. O deputado Lucas Neves, quando da emissão do seu relatório e voto, o fez pela aprovação
da matéria na forma da emenda substitutiva global, as folhas 23 a 27. O deputado Ivan Nats faz a devolução do pedido de vista, no entanto, apresentando um diligenciamento à Secretaria de Estado da Fazenda. Eu consulto o deputado Lucas Neves, se Vossa Excelência concorda ou não, se quer precedência pelo seu relatório e voto. Senhor presidente, bom dia a todos. Vamos prosseguir com a solicitação do colega, o deputado Ivan Nats, para que a gente possa, então, dirimir qualquer dúvida que ainda possa restar aí dos colegas. Deputado Ivan, o Fabiano hoje está aqui. Consultamos ele também? Consultamos, né? Sim, havendo concordância. Então, em discussão, o pedido de diligência do deputado Ivan Nats ao projeto de lei 0010/2020, não havendo quem queira discutir em votação. Os senhores deputados com cópia, menos como se encontram. Continua com a palavra, Vossa Excelência, deputado Ivan. Senhor presidente, apresento a Vossa Excelência e demais membros o relatório ao PL 412.2021. Os senhores deputados têm conhecimento de que está sendo instalada aqui na casa uma comissão especial de animais, né? Proteção animal, né? Então, eu entendo que o salutar que esse projeto seja analisado também nessa comissão. E também entendo necessária a expedição de ofício e de diligência à Casa Civil, a fim de ouvir o secretário da Fazenda acerca dos temas afetados a esse processo, a esse projeto, senhor presidente. Então, o requerimento é de diligência, mas mais no objetivo de aguardar a instalação da Comissão de Proteção Animal, que vai ser a comissão temática da matéria, senhor presidente. Senhores deputados, o deputado Ivan Nats requer diligenciamento ao PL 0412/2021, em que é autora a deputada Paulinha. O deputado Antônio Tidrulunelli é o relator no âmbito interno desta comissão. Então, deputado Ivan, eu vou me permitir, tendo em vista a ausência do deputado, repautarmos isso para a semana que vem. Sem problema. Continua com a palavra, Vossa Excelência. Eu acho que é isso, né? Não, Vossa Excelência tem ainda o PL 0264. Ótimo. Eu tenho o deputado, o PL 475, é isso, né? 475. O 475 é de autoria do deputado Gessé Lopes. Do deputado Gessé Lopes, que institui a cobrança e multa pelo porte e uso de entorpecentes em ambientes públicos no âmbito do Estado de Santa Catarina. Faço uma pequena observação com relação ao que aconteceu nesse projeto. Desculpa, senhor presidente. Faço pequena observação no que aconteceu com relação a esse projeto. Das justificativas, traz que, da norma criada por meio do consecutivo, evitar a contaminação das ruas individuais por si só, de desorientados, facilitar o acesso à limpeza das ruas e a manutenção de espaços públicos, às instituições de ensino e estabelecimentos comerciais. O projeto de lei institui a cobrança de multa pelo porte e uso de entorpecentes no âmbitos públicos no Estado de Santa Catarina. O parecer, embora eu entenda que a matéria já está prevista no Código Penal brasileiro, é no sentido da admissibilidade e pela continuidade da tramitação do projeto de lei, senhor presidente. Senhores deputados, é pela aprovação, o parecer e voto do deputado Ivan Nats ao projeto de lei 0475/2021, de autoria do eminente deputado Gessé Lopes. Deputado Gessé, com a palavra, por gentileza. Obrigado, presidente. Então, um projeto de extrema importância para quem visa combater o uso de drogas, que não traz nenhum tipo de benefício para a sociedade. De fato, o deputado Ivan tem razão quando fala que já existe uma previsão, inclusive de multa e até de detenção para quem for pego, portanto, sequer oferecendo drogas. E essa lei ela é vigente, mas infelizmente não tem sido colocada em prática pela nossa justiça. Hoje nós acabamos de aprovar aqui nessa comissão uma previsão de multa para algo que já é crime. Acabou de ser relatado pelo nosso colega, muito bem relatado, pelo nosso colega aqui, deputado Mota.
né? Então, a gente já fez essa previsão de algo que é crime e criando uma multa administrativa, uma multa estadual, para fortalecer ainda mais o rigor daquela lei. E é isso que eu estou propondo nesse projeto. Não cabe mais aqui falar em constitucionalidade, já passou na Constituição de Justiça. Não cabe muito a falar do mérito, sei defender muito bem este projeto e o porquê dele, mas serão nas próximas comissões. Cabe aqui a nós decidirmos, né, ou analisarmos se tem um impacto para o Estado. Muito pelo contrário. Impacto orçamentário positivo na arrecadação de multas, e uma vez que todo esse valor vai ser arrecadado para a segurança pública, num fundo de segurança pública para ser revertido em investimentos na segurança pública. Então, por este motivo, peço para que acompanhe o relator pelo voto favorável na continuidade da tramitação desse projeto. Continue a discussão. Deputado Lucas Neves. Senhor presidente, eu quero parabenizar o autor pela matéria. Não é a comissão de mérito, mas é importante se dizer, deputado Gessé Lopes, que nós estamos, inclusive, na semana que trata da conscientização sobre o uso de drogas. Realizamos um seminário nesta casa anteontem aqui, sobre as políticas públicas de prevenção, de acolhimento, enfim, e nós teremos hoje, né, a retomada daquele julgamento que foi iniciado em 2015 no STF, que trata da descriminalização do porte de drogas e que, obviamente, tem relação com a proposta do deputado Gessé Lopes. Por conta disso, e também pelo nosso trato com este assunto, deputado, presidente, eu gostaria de solicitar vista a esse projeto. Visto em gabinete, deputado Lucas Neves. Deputado Ivan, Vossa Excelência ainda com a palavra. Senhor presidente, trago a Vossa Excelência o PL 264.1/2022, de autoria do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, que extingue a serventia extrajudicial instalada no município de Garopaba, no município de Biguaçu. Observando... Desculpa, aqui está Biguaçu. Muito bem, então faço a correção. Cuida-se do projeto de lei acima identificado, de iniciativa do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, destinado a extinguir a serventia extrajudicial instalada no distrito de Guaporanga, no município de Biguaçu. Desculpa, senhor presidente. A matéria preenche todos os requisitos de admissibilidade, é de competência do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Não encontrei nenhum empecilho, razão pela qual apresento o voto pela admissibilidade. Pela aprovação, parecer e voto do deputado Ivan Nades ao projeto de lei 0264/2022, que extingue serventia extrajudicial instalada no distrito de Guaporanga, no município de Biguaçu. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Senhor deputado, com o qual permaneço como se encontra, aprovado. Senhores, eu vou passar a palavra ao deputado Lucas Neves para fazer o relatório do seu projeto de lei. Vou pedir permissão para me ausentar. E aí eu passo a presidência dos trabalhos ao deputado Lucas Neves. Senhores deputados, vou passar o relatório do projeto de lei 204 de 2021, de autoria da deputada Ana Campagnolo, que institui o Programa Estadual de Enfrentamento da Violência contra Crianças e Adolescentes e a Comissão Intersetorial de Enfrentamento à Violência contra Crianças e Adolescentes. Tal proposta, segundo a justificativa da deputada proponente, tem por objetivo articular, consolidar e desenvolver políticas públicas voltadas à garantia dos direitos humanos da criança e do adolescente, a fim de protegê-los de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, abuso, crueldade e opressão. Nesse viés desta comissão, verifico que a proposição não prevê, em sua redação, a criação de órgão ou a ampliação da estrutura administrativa do Estado, não incorrendo, portanto, em um aumento da despesa pública para a implantação do programa.
Em análise das medidas que serão tomadas para a implantação do programa em estudo, anoto que, na sua consecução, conforme consignado no artigo 5º da proposta, não demandará o aporte de recursos extras, pois estes correrão à conta das dotações orçamentárias consignadas aos órgãos envolvidos, que delas já disponham para este fim, observados os limites de movimentação, de empenho e de pagamento da programação orçamentária e financeira anual. Desta forma, no que tange os aspectos de observância obrigatória por este colegiado, não vislumbro óbice a regular tramitação da matéria neste Parlamento. Pelo exposto, não havendo óbice de ordem financeira e orçamentária, voto, no âmbito da Comissão de Finanças e Tributação, pela admissibilidade da continuidade da tramitação determinada pelo primeiro secretário da mesa ao projeto de lei 204 de 2021. Então, o voto é pela tramitação, pela continuidade da tramitação, pela aprovação nesta comissão do projeto de lei de autoria da deputada Ana Campagnolo, que institui o Programa Estadual de Enfrentamento à Violência contra Crianças e Adolescentes e a Comissão Intersetorial de Enfrentamento à Violência contra Crianças e Adolescentes. Em discussão? Não havendo discussão, coloco eu peço a palavra. Deputado Mário Mota. É um projeto extremamente meritório, mas ele traz no seu bojo aumento de despesa pública, segundo manifestação da própria Secretaria de Estado da Fazenda e da Procuradoria-Geral do Estado, e outras questões relacionadas à própria legalidade. Manifestação da Diretoria do Tesouro Estadual, diante do critério, a própria diretoria se posiciona contrária ao eventual aumento de despesa, sem considerar, além disso, que ele não vem acompanhado da análise do impacto financeiro, caso isso ocorra efetivamente, através do requisito da Lei de Responsabilidade Fiscal e do artigo 113. Repito, um projeto altamente meritório, mas que me posiciono contrário em função disso. O senhor, então, vota contrário? O senhor gostaria de solicitar vista, deputado? Nós estamos ainda na discussão. A posição de... Okay. Em seguida, eu daria a posição, evidentemente. Ok. Mais algum deputado gostaria de se manifestar? Não havendo mais manifestação, coloco em votação. Os que concordam permaneçam como se encontram. Aprovado, com o voto contrário do deputado Mário Mota. Passamos agora ao deputado Jair Mioto para suas relatorias. Senhor presidente, senhores deputados, projeto 242, que almeja alterar o artigo 1º da Lei 18.354/2022, dispõe sobre a prestação de serviço de psicologia e serviço social na rede pública do Estado, na educação básica, para prever a contratação de psicólogos e assistentes sociais com especialização na área de psicopedagogia. Lembrando, senhor presidente, que a lei já prevê isso, né? O projeto, ele... A percepção do deputado Rodrigo Minotto é muito boa na medida em que os profissionais que já estão alocados nessa área são insuficientes. Esse é o espírito do projeto. Então, com o propósito de contextualizar e facilitar a compreensão da matéria, transcrevo justificativa do autor. Atendimento e assistência psicopedagógica em toda a rede estadual de ensino são de extrema importância para o diagnóstico, intervenção e prevenção dos problemas de aprendizagem, além de ser possível atuar no processo de inclusão de alunos com deficiência e cooperar nos cuidados aos demais problemas inerentes ao universo estudantil. Caso o projeto de lei que ora propomos seja aprovado, o especialista em psicopedagogia poderá, em parceria com outro profissional de psicologia e assistência social das respectivas CREAs do Estado, formular linhas de ação, propostas de recuperação e qualificação do processo de ensino-aprendizagem, além de fomentar projetos que trabalhem a inclusão dos alunos com deficiência, atendendo os demais problemas inerentes ao universo escolar, como bullying, gravidez precoce, tentativa de suicídio, entre outros. Se levarmos em consideração, diz o autor do projeto, que o Estado de Santa Catarina possui 1.600.000 estudantes matriculados nas escolas da rede pública, chegaremos ao montante de 22% da população do Estado, que é quase 8 milhões de habitantes, a ser atendida e beneficiada pela lei ora apresentada. A proposição em pauta foi lida na sessão ordinária de 13 de julho de 2022, aportou na Comissão de Constituição e Justiça, quando foi diligenciada ao Conselho Regional de Psicologia, a Secretaria de Educação e a Procuradoria-Geral do Estado. Em resposta, foi acostado aos autos a manifestação da PGE. O órgão apontou que a proposta avança sobre a esfera de competência privativa do governo do Estado, do governador do Estado, para dispor sobre a organização e funcionamento dos órgãos do Poder Executivo, ou seja,
parecer contrário. Quanto à Secretaria de Estado, SED, Educação e Esportes, sua manifestação visou explicar a inexistência de competência exclusiva de profissional da área de psicopedagogia para assistir às questões levantadas na justificativa do projeto. A Secretaria ainda sugeriu a inclusão de outras formações profissionais na redação do artigo 3º dessa proposta. Na mesma linha, o CRP 12 apontou que a psicopedagogia é uma especialidade que, ao limitar a prestação de serviço a esses profissionais, o projeto impossibilita a contratação de demais psicólogos. Na sequência, o PL 242/2022 foi relatado com a apresentação de emenda substitutiva, de forma a adequá-lo às orientações assinadas pelo Executivo, restando aprovado com essa emenda. O presente projeto foi, então, distribuído para a Comissão de Finanças, todavia com trâmite interrompido em razão do arquivamento na legislatura anterior. Também o deputado Maurício Kudilac também apresentou um projeto similar, que foi também juntado a esse. Amparado no parágrafo único do artigo mencionado, foi apresentado pelo autor, Rodrigo Minotto, pedido de desarquivamento para essa legislatura. Conforme se depreende do texto legislativo apresentado com relação aos meios necessários para atingimento dos objetivos explicados em sua justificativa, é prudente considerar eventuais repercussões financeiras e orçamentárias. Assim sendo, e devido à necessidade de obter subsídios técnicos que instruam a elaboração do relatório e voto a ser apresentado por esse relator, o qual poderá ser adotado como parecer dessa comissão permanente sobre a temática, recorro aos dispositivos do artigo 71, inciso 14º, do regimento interno dessa Assembleia, para requerer que ouvidos sejam os membros desse colegiado, se oficie, então, em diligência à Casa Civil e, por intermédio dessa Secretaria de Estado da Fazenda, com o propósito de instruir o processo legislativo com informações a respeito do eventual impacto financeiro, da existência de previsão orçamentária e da possibilidade do Estado custear os profissionais mencionados nessa proposta e, inclusive, da emenda substitutiva global. Então, reforçando, senhor presidente, o projeto é bom, interessante, mas na medida que aumenta o número desses profissionais, então acho prudente também termos essa relação do impacto financeiro. É o parecer pelo diligenciamento. Projeto de Lei 242 de 2022, de autoria do deputado Rodrigo Minotto, que altera o artigo 1º da Lei número 18.354 de 2022, que dispõe sobre a prestação de serviços de psicologia e de serviço social na rede pública estadual de educação básica, para prever a contratação de profissionais com especialização na área de psicopedagogia. O encaminhamento do relator é pelo pedido de diligência à Secretaria da Casa Civil. Em discussão? Presidente, quero cumprimentar o presidente deputado Lucas, todos os colegas deputados e quem nos acompanha. Eu considero que esse projeto de lei ele também faz parte daquele projeto de segurança nas escolas que nós estamos discutindo. Porque não é só o policial, o segurança ou um muro. E até tem um exemplo de uma escola aqui no sul da ilha que está fazendo um projeto piloto que está sendo usado a nível de Brasil, né? Estão vindo buscar experiência em que uma pessoa com especialidade na questão de lidar com crianças e com pessoas e de identificar. Foi tirada da sala de aula essa professora e os demais professores, ao perceberem qualquer atitude diferente, o comportamento diferente de um aluno, estão direcionando para esta profissional que ela está trabalhando psicologicamente com eles, entendendo o problema, entendendo a situação e quem sabe está evitando não só uma possível futura violência numa escola, como até amenizando algumas situações familiares ou de convívio social dessa criança. Então, se discutiu muito essa questão, né, de o que precisa ter dentro das escolas para auxiliar nos estudantes, e que muitas vezes um profissional com uma formação nessa área da psicologia, psicopedagogia, com um olhar diferenciado para as nossas crianças, eles podem identificar muitas coisas que estão acontecendo nesta pessoa, né, e conseguir ajudar ela a superar essa dificuldade, seja de um bullying que está enfrentando na escola, seja de um problema familiar em casa que está refletindo no comportamento dela, ou na própria questão da intenção dessa criança, do que ela pode talvez aprender, né, pelos caminhos obscuros da internet, que
um profissional como esse pode ajudar. Eu acho extremamente importante. Também, claro que a diligência ela é necessária porque vai levar ao Estado fazer esse conhecimento do quanto pode aumentar em termos de contratação de profissionais e despesas de pessoais, mas tem que reconhecer que o projeto ele tem um grande valor social, humano para a sociedade. Senhor presidente. Com a palavra. Deputado Fabiano, o deputado Rodrigo Minuto foi muito feliz na sua justificativa. Ele até cita... Olha, deputado Sopelsa. Chegou o pai. Senhor presidente, devido à chegada aqui do nosso ex-presidente, retorna a Vossa Excelência e depois continua. Registramos a presença aqui do ex-deputado e ex-presidente desta casa, deputado Sopelsa, presente aqui na nossa comissão. Seja sempre bem-vindo, deputado. Obrigado. Eu não queria atrapalhar. O senhor não atrapalha. O senhor só orienta. Vem dar uma olhada, tem aquela velha aqui que vai trabalhar. Podia ser uma assim. Muito bem, senhores. Deputado, prossiga. Então, senhor presidente, ele até cita, deputado Fabiano, um caso, por exemplo, a altíssima demanda que não é suprida, como o caso da Coordenadoria Regional de Educação de Canoinhas, ela é atendida por apenas um profissional psicólogo que deve atender aos estudantes de 6 municípios da região. Então, realmente, a questão não já existe a disponibilização desses profissionais, a questão é que não supre a demanda, é absurdo os números que, inclusive, o deputado citou, e ele cita aqui também algo interessante, que vai ajudar a combater também a automutilação. Vossas Excelências têm conhecimento do que acontece hoje com os nossos jovens adolescentes, tentativas de suicídio, questão de drogas ilícitas, gravidez precoce e tantas outras situações de bullying. Então, o projeto é meritório, mas julgo prudente termos essa noção, porque não adianta também nós aprovarmos um projeto aqui que não vai ser aplicado. Então, eu acho que tem que ter esse compromisso da Secretaria de Educação e também passar pela Secretaria da Fazenda, porque a necessidade, a demanda é enorme. E eu concordo, é prioritário. Por isso, para que a gente possa construir esse projeto, que também o deputado Maurício Scudlac também apresentou algo similar, dá para a gente trabalhar isso. Mas é bem nessa Continua linha. em discussão o projeto, deputado Mário Mota. Senhor presidente, ontem, no final da nossa plenária, eu abordei uma carta que recebi de uma orientadora educacional de São José. E ela dizia ter desenvolvido no último ano, mercê de uma parceria, não era oficial, ela não recebeu, digamos, algum tipo de apoio da própria secretaria diretamente para que isso acontecesse, mas ela começou a realizar rodas de conversas com os jovens da escola em que ela atendia. E ela ressalta que já tinha recebido de pais informações de pelo menos 5 tentativas de suicídio em casa, de alunos da própria escola. Um, inclusive, consumado, infelizmente. Professora Juliette. E ela terminou o ano e teve que parar a sua roda de conversa. 15, 20 minutos, os alunos ditos com algum tipo de indício, de iminência, de problemas que ela coloca, dores da alma, é esse o título que ela deu, encaminhou, inclusive, um relatório com vários depoimentos. Por isso, eu penso que o que o deputado Fabiano coloca é importantíssimo. O mérito em si é indiscutível. Me preocupa muito, e eu comentava com o deputado Gessé Lopes antes do início da nossa sessão, essa problemática no acompanhamento de relatórios de impacto financeiro de vários projetos que chegam a esta comissão, e como a nossa função é analisar exatamente a questão financeira e tributária, muitas vezes temos que nos posicionar contrários, o que não significa dizer que somos contrários ao mérito dos projetos. Eu pretendo, inclusive, encaminhar uma sugestão de emenda à LDO para que nós
não simplesmente eliminemos a possibilidade do prosseguimento de projetos como esse que chegarem sem o impacto financeiro, muito embora esta análise caiba ao proponente do projeto sempre, está no próprio regimento. Mas há uma sugestão de que nós encaminhemos uma solicitação, quem sabe via comissão, à secretaria correspondente, para que ela forneça ao proponente os dados necessários para que ele possa elaborar a análise e acrescentar ao projeto num prazo, por exemplo, no máximo de 60 dias. Para que nós não tenhamos simplesmente que votar contrários e dê a impressão de que essa ideia, e disse bem o deputado Gessé, a nossa posição aqui é técnica, mas também é política, e nós precisamos achar justamente um meio termo para não perdermos projetos muito importantes e muito bem fundamentados. Posso complementar? Deputado Gessé, com a palavra. Presidente, eu entendo a preocupação do deputado Mário Mota e eu até concordo com ele, mas nós aqui na Assembleia, principalmente na Comissão de Constituição e Justiça, por mais meritório que seja, mas se o governo tiver que despender qualquer tipo de orçamento, nós já temos a obrigação de vetar, porque nós não podemos criar despesas para o governo. Então, por mais que venha fundamentado, a gente vai ter que votar contra se for de iniciativa do parlamentar. Então, por isso que eu não acho tão obrigatoriedade assim do parlamentar quando fazer a proposição, porque se tiver algum tipo de despesa que nós entendermos assim, ou que se a gente fizer uma diligência e ele simplesmente dizer tem despesa, para nós já deve ser a obrigação de vetar, porque a gente não pode criar essa despesa, né? Então, mas nesse sentido, aí quando vem um projeto do governo, aí sim, ele vai ter que fazer toda a análise técnica orçamentária para que a gente possa analisar o orçamento em si, é diferente. É por isso me que... permite apenas uma parte? Lógico. Nós podemos criar despesas, desde que perfeitamente adequada a um estudo de impacto financeiro. Essa ideia de que o deputado não pode criar despesas para o executivo, ela não é verdadeira. Desde que você saiba de onde você está tirando e para isso... Que é a análise do impacto financeiro. Que deve você tem que tirar de um lugar e botar em outro. Exatamente. Mas é a análise do impacto financeiro que culturalmente não acompanha os nossos projetos. Eu lamento por isso. Senhores deputados, passamos então a algum mais gostaria de se manifestar? Deputado Ivanates. Não obstante ao adiantado da hora, como agentes de transformação da sociedade, nós temos que ter muito cuidado quando a gente fala de direitos que nós temos e que poderíamos tirar. Por exemplo, se nos tirar o direito de apresentar qualquer política pública aqui, porque nós não podemos criar despesa para o Estado, então nós desativamos a nossa atividade parlamentar. Não, mas o Supremo Tribunal Federal ele tem sumulado no sentido que o parlamentar pode apresentar qualquer tipo de atividade, programa que represente despesas, desde que ela indique de onde vai sair o dinheiro. Isso. Ou duas, que possa ser previsto no orçamento do ano futuro, no ano que se aproxima. Então, essa é só a observação que eu queria fazer, para que a gente não tenha interpretação equivocada aqui. Daqui a pouco a gente está inviabilizando a nossa atividade parlamentar. É só esse registro para o debate que eu gostaria de fazer, deputado. Mais alguém gostaria de se manifestar, deputado Gessé? Então, senhores deputados, coloco em votação o pedido de diligência à Secretaria da Casa Civil e, por intermédio desta, a Secretaria de Estado da Fazenda, solicitada pelo relator, deputado Jair Minotto. Jair Mioto. Misturei o Minotto com o Mioto. Perdão, deputado. Em votação, o pedido de diligência, se concordam e permaneçam como se encontram, aprovado por unanimidade o pedido de diligência. Passamos às relatorias do deputado Gessé Lopes. Tem aqui o PLC 0011-2023. Peço um pouco de atenção dos colegas para os detalhes deste projeto, de autoria do deputado Berlanda, que revoga o artigo 13 da Lei Complementar número 809/2022, que dispõe sobre os fundos rotativos do sistema penal do Estado e estabelece outras providências. A proposta do deputado Berlanda revoga o artigo 13 da Lei Complementar 809, que impõe aos parceiros dos programas de ressocialização de detentos
o dever de arcar com despesas de água, esgoto, energia e outras relacionadas às atividades da seção. Como justificativa, é dito que com o custeio destas despesas, os projetos se tornam inviáveis e que, inclusive, existe a previsão da paralisação completa da realização desses serviços nas penitenciárias para o próximo dia 28. Ou seja, em uma semana, se a presente proposta não for aprovada e sancionada em tempo hábil. O PLC foi aprovado por unanimidade na CCJ em 6 de junho do corrente ano, seguindo para esta comissão. No que compete a esta Comissão de Finanças e Tributação, entendo que as despesas elencadas no artigo 13 do LC 809/2023 já são suportadas pela remuneração do Estado inerente ao fornecimento de mão de obra. Neste mesmo sentido, a existência prévia de convênios firmados impede a cobrança adicional prevista no artigo a ser revogado por este PLC. Pontua ainda que os parceiros já precisam arcar com a remuneração, logicamente, e ainda com as benfeitorias nas penitenciárias necessárias para a realização dos serviços. Benfeitorias essas que passam a incorporar patrimônio do Estado, sem qualquer prestação aos parceiros. Assim, ao examinar a proposição, não vislumbrei nenhuma incompatibilidade com as peças orçamentárias, pois a matéria não desencadeará ônus ao erário. De acordo com as premissas dessa comissão, voto pela admissibilidade do prosseguimento da tramitação processual do projeto de lei complementar 11/2023 e, no mérito, pela sua aprovação. É isso, presidente. Obrigado, vereador GC Lopes. Deputado. Em discussão, Vereador, projeto... não, deputado. Desculpa. Nada contra os vereadores. Deputado Ivanates. Senhor presidente, queria fazer uma pequena observação. No ano de 2021 e 2022, o governo passado apresentou aqui um amplo debate com relação à ampliação dos serviços de parceria entre o sistema prisional e a atividade privada. O governo passado tinha uma ideia de investir quase, se eu não me engano, 2 bilhões de dólares em ampliação de presídios e a ampliação do oferecimento da prestação de serviço em troca da remissão de pena, que Santa Catarina e Vossas Excelências sabem muito bem, é extremamente salutar para o preso, é extremamente salutar para a sociedade, é extremamente salutar para todos que estão envolvidos nesse processo. Pois bem, a Assembleia Legislativa aprovou essa Lei Complementar de 2022, a 809, que prevê, entre outras coisas, a ampliação do fornecimento do sistema e de número de vagas, etc. Ao final do governo passado, se inclusive lançou licitação para a construção e ampliação de diversos presídios em Santa Catarina, presídios industriais, um deles lá na minha cidade de Blumenau, com vasto investimento financeiro, que vai depender agora da decisão do governador Jorginho de continuar, terminar, enfim. E esse debate foi feito aqui na casa a respeito dessa proposta, que, repito, é extremamente salutar. Dentro dessa proposta, se colocou no projeto de lei a obrigação do recebedor, do parceiro, vamos usar assim, do sistema prisional, a obrigatoriedade do pagamento de energia e água e despesas dessas estruturas. Por que o Estado pretendeu à época e a Assembleia convalidou? Que o sujeito pague as despesas básicas da estrutura do sistema. Eu sempre ouvi falar que esse negócio é extremamente lucrativo, que existe, inclusive, uma fila de pessoas esperando a oportunidade de entrar no sistema. E isso foi sempre o que eu ouvi falar, que diversos empresários procuram o Estado para poder entrar no sistema e não tem espaço, não consegue vaga. Por isso que está se construindo mais presídio.
observando a lógica do mercado, de que o mercado se regulamenta por si só, se não tiver lucro, o sujeito vai embora, obviamente, mas outro ocupa o espaço. Eu confesso que eu me sinto extremamente inseguro de fazer um parecer, votar esse projeto, sem saber efetivamente quanto isso significa. Quanto essas empresas pagam de água, quanto essas empresas pagam de energia, e quantas elas arrecadam, quantos presos trabalham, quanto é o volume de dinheiro envolvido nesse processo. Se efetivamente tem uma fila de empresas esperando ou não. Então, eu gostaria de apresentar um voto divergente, verbal, porém divergente, do parecer do deputado Gessé, não para desaprovar a matéria. Então, peça diligência. Mas estou concluindo, deputado. Mas no sentido de fazermos uma diligência para o sistema penal, com alguns questionamentos que viriam respondidos, que me deixariam mais tranquilo para apreciar a matéria. Então, eu voto no sentido de apresentar... O senhor gostaria de pedir vista, deputado? Eu não sei se o procedimento é de pedir vista para apresentar o voto, o senhor pode ou eu já vista. posso fazer o voto nesse momento de diligência. Não, só pede vista e a diligência na próxima semana. Então tá. Então não pode ser verbal? Ok, vista. Vamos colocar então o pedido de vista. Não voto de vista. Não. Então, mas o requerimento verbal é admitido no regimento, no orçamento. Mas não tem problema, pode admitir o requerimento verbal. Se o deputado Gessé concordar com o meu requerimento, o voto dele fica suspenso até a chegada das informações, que lá é que eu vou apresentar meu voto. Se eu acompanho o deputado Gessé ou apresento um voto divergente. Por isso, meu pedido é de diligência. Esse é o meu pedido. O senhor pode solicitar diligência após a sua vista. Então, ele concede vista ao seu gabinete para que o senhor se manifeste na próxima reunião. Então. Se o deputado Gessé estiver de acordo. Ok. Passamos. Acho que o deputado Gessé tem mais um projeto para relatar. Trago ainda o PL 85/2022, do senhor deputado Ivan Nats, que dispõe sobre o Programa Estadual Saúde Sem Drogas. O PL foi diligenciado e contou com diligências favoráveis, bem como informaram não haver repercussões financeiras. O projeto foi aprovado por unanimidade na CCJ em 4 de abril de 2023. Posteriormente, o PL 060/2023 foi apensado ao presente projeto mediante voto da CCJ em 18 de abril do corrente ano, não tendo sua constitucionalidade analisada por aquele órgão fracionário. O PL 85 de 2023 não gera aumento de despesa pública, pois alcança seu objetivo mediante instrumentos disponíveis na SES. Por outro lado, o PL 60 de 2023 tem potencialidade de acarretar aumento de despesa e não se encontra devidamente instruído, relevando incompatibilidade com a LDO, a LOA e a PPA. De acordo com as premissas dessa comissão, voto pela admissibilidade do prosseguimento da tramitação processual do projeto de lei 85/2022 e pela inadmissibilidade do projeto de lei 60/2023, por inadequação orçamentária e financeira. Presidente, é isso. Obrigado, deputado Gessé Lopes. Ele fez a relatoria do PL 85 de 2022, de autoria do deputado Ivan Nats, que dispõe sobre o Programa Estadual Sem Drogas. Eu gostaria de aqui fazer a primeira manifestação e solicitar vista a este projeto. Ok? Alguém mais gostaria de se manifestar? Não havendo mais, então, nenhuma manifestação, damos por encerrada a presente reunião da Comissão de Finanças e Tributação.